Sérgio, eu queria já te fazer uma pergunta de cara. Quantas peças o Atlético precisa hoje para o time? Olha, nós estamos pensando aí nos 4, 5 jogadores. Obviamente que nós precisamos dar uma reforçada na nossa linha defensiva, mas nós estamos pensando também em outras posições. E zagueiros? Vocês estão pensando já em alguns nomes? Existe alguma sondagem? Sim, nós estamos pensando em vários nomes, estamos fazendo algumas prospecções e, como de praxe, nós só vamos revelar essa ou aquela contratação quando ela estiver concretizada. E o Corinthians, tem de fato interesse no Luan? Existe algum interesse aí até por troca? Esse período é um período de muita especulação. Todo dia tem um empresário lançando aí um simulacro, alguma coisa. Não tem nada, não tem nada. Eu não sei nem se o Corinthians... Ouvi dizer que o Corinthians estava meio apertado, vai pagar 3 milhões de euros aqui, não sei. É muita grana envolvida, né? Eu acho que sim, mas se de repente tiver essa proposta, a gente vai estudar. Qualquer outra proposta que chegar aqui no Atlético, a gente estuda e, com todo o carinho, com todo o respeito, como a gente também espera que os clubes que porventura venham a ser contactados pelo Atlético para uma aquisição, um empréstimo também, analisem com carinho cada uma das nossas propostas. Falando agora de renovação, Leonardo Silva, fica ou não no Atlético? Estamos conversando. Isso aí ainda vai ser decidido. O Léo, ele teve uma contusão, né, no último jogo e automaticamente o contrato dele está prorrogado. Então nós temos tempo aí para estar conversando com ele aí, porque a contusão dele até é uma contusão um pouco séria, ele vai ficar aí umas 6, 7 semanas ainda em tratamento e enquanto isso nós vamos estar conversando. Mas você consegue adiantar para a gente se tem interesse dele em ficar no clube ainda, 39 anos, mas a gente sabe que é um atleta que se cuida muito, né? Sempre há interesse de ambas as partes que ele permaneça no clube, nós estamos conversando. Galdesani, permanece ou não? Também estamos conversando, é uma situação um pouco mais complicada, porque nós estamos tentando um reempréstimo dele e, por outro lado, eles querem que o Atlético efetive um pagamento de aproximadamente 2 milhões de euros. Aí eu acho que, nesse momento, essa negociação, se permanecer dessa forma, ela não vai acontecer. Fazer esse desencaixe agora de 2 milhões de euros para manter o Galdesani aqui, nós não vamos fazer. Nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer alguma negociação com o Curitiba, envolvendo alguns jogadores que estão chegando. E, evidentemente, que se isso caminhar, ele permanece aqui. Caso contrário, não vai dar. Fica difícil. Fica. E com relação ao Maidana, a situação dele? O Maidana, ele está terminando o empréstimo, nós já temos uma situação mais ou menos arredondada e ele deve permanecer conosco. Deve permanecer? Sim. Uhum. O Marques, permanece como diretor de futebol do clube? O que ele tem assim para continuar nesse cargo, confiança, enfim? Então, essa é uma situação que no primeiro momento veio a ser interina, mas agora ele já está efetivado como diretor de futebol. Eu entendo que o Marques é uma pessoa que mostrou muita capacidade nesse pouco tempo que ele ficou comigo aqui. Ele é uma pessoa de confiança, um diretor de futebol, sobretudo, é uma mão direita do presidente e tem que ser uma pessoa honesta, correta. E o Marques, além desses predicados, ele ainda reúne tantas outras, como foi um ídolo aqui dentro, é uma referência, é um camarada que é ganhador, é vencedor e ele quer se tornar um grande diretor de futebol. Acho que a gente tem em torno do Marques várias pessoas capacitadas que também podem auxiliar e eu acredito que ele vai desempenhar bem esse papel aí no decorrer do ano de 2019. Tem uma identificação muito grande com o clube, né? Acredito que isso conta muito. Com certeza. Eu tenho tentado inundar o Atlético de pessoas que têm identificação com o clube, porque eu acredito muito que essas pessoas não trabalham só pelo salário, trabalham também muito pelo amor que elas têm pelo clube. Então, e essa atleticanidade, essa coisa de saber, de conhecer a história do Atlético, é muito importante para esses jovens atletas que ou estão vindo da categoria de base ou estão vindo por contratação, porque muitas vezes eles não têm noção da grandeza, da importância, da pujança do Atlético, e esses ex-atletas conhecem bem a força da nossa torcida, o peso da nossa camisa, e aí eles conseguem levar isso para os jogadores, e isso é muito importante, na minha opinião. Sérgio, o Atlético tem time hoje para ser campeão da Libertadores? Não, mas vai ter. Nós estamos montando um time
que, se Deus quiser, vai brigar, sim, não só pela Libertadores, pelos demais campeonatos que nós vamos participar em 2019. Então, na tua opinião, hoje não tem um time, tem que haver reforço de fato? Não, eu acho que nosso time, se você for ver os jogos contra os times que ficaram à frente do Atlético no Campeonato Brasileiro, todos os jogos foram jogos duros, jogos complicados, né? Nós tivemos 2 jogos duros com o Palmeiras, na minha opinião, merecíamos uma melhor sorte no jogo de São Paulo, no último minuto, num lance que eu discuti muito. Eles acabaram ganhando o jogo. Aqui, num pênalti, o Atlético vinha ali ganhando, com 30 e poucos minutos, um pênalti que, na minha opinião, também acontece daquele lance ali inúmeras vezes. O mesmo juiz, no jogo seguinte, Corinthians e Santos, não deu um pênalti daquele, aliás, mais escandaloso do que o nosso. Quer dizer, aquele ali poderia ter sido uma vitória sobre o campeão brasileiro. Contra o São Paulo também nós tivemos um empate e uma vitória. Contra o Flamengo foram 2 derrotas, na minha opinião, injustas. E contra o Internacional nós perdemos um jogo aqui, num jogo atípico, que foi aquele dia que caiu aquela chuva de granizo, e depois fomos lá e ganhamos deles. Então, eu acho que nós temos um 11, diria assim, que tem condição de enfrentar de igual para igual os melhores times hoje do Campeonato Brasileiro e, como de resto, também numa Copa Libertadores. Mas quando a gente olha para a reposição do Atlético, a gente vê que ainda faltam jogadores que possam entrar e fazer uma diferença ou manter o nível do time. E é isso que nós vamos buscar, esse tipo de reforço é necessário, porque a quantidade de jogos é muito grande e você precisa estar fazendo um revezamento entre os atletas, mantendo o time numa condição de alto nível. Então, por isso eu acredito que com algumas contratações nós vamos conseguir montar um time que possa estar brigando pelos títulos. Você sonha com algum jogador no Atlético hoje? Olha, eu gostaria, por exemplo, de ter um Tardelli aqui conosco, né? Tentamos até trazê-lo, conversei através do Marques, né? Nós conversamos com ele e ele sempre muito atencioso, um camarada que tem uma história maravilhosa aqui no Atlético e que deixou muita saudade. Obviamente, a gente gostaria de contar com um jogador como ele no elenco, mas ele deixou claro que a intenção é permanecer na China com mais um tempo, então vamos ter que adiar esse sonho aí, né, para uma outra situação. Acho que existem outros grandes atletas aí que nós estamos sondando e, obviamente, são negociações difíceis, o mercado hoje está muito difícil, caro, salários elevados, mas a gente está trabalhando com afinco e mineiramente, em silêncio, para poder montar aí um elenco campeão para o ano que vem. Sérgio, o Palmeiras tinha até o dia 5 desse mês para depositar 2 milhões de euros para ficar com o Marcos Rocha. Como é que está essa situação? Então, eles tinham esse prazo, não exerceram, mas não significa dizer que nós não podemos negociar com o Palmeiras essa venda. Acontece que agora nós não temos mais a obrigação nem de vender o jogador pelo valor que estava o passe fixado, que eram 2 milhões de euros, nem também a obrigação de vender para o Palmeiras. Outros clubes têm se apresentado, vão apresentar propostas e, se nenhuma delas nos agradar, o jogador tem contrato com o clube, ele vai se apresentar aqui normalmente no dia 3 de janeiro e jogar pelo Atlético. Então, se não interessar nenhum clube, retorna ao Galo. Normal. Uhum. Esse é o caminho, né? É. Dos outros jogadores que foram emprestados, Levir deve aproveitar algum? Já existe uma lista? Existe uma lista, nós sentamos com o Levi antes dele sair de férias, a gente tem conversado. Essa lista ela não é uma lista que não possa ser alterada. Se eventualmente aparecer uma oportunidade excepcional, aí a gente pode aqui e ali fazer uma alteração, liberando um desses jogadores que nós já estávamos contando para 2019 e trazendo um outro nome que possa ser mais relevante. Uhum. Natan, Denilson, Edinho, Martim Ré são nomes cotados para deixar o Galo, em trocas ali ou dispensas. Vocês já têm alguma lista pronta de quem fica, quem vai? Vocês já têm isso pré-definido já? Nós temos, mas isso faz parte do nosso segredinho. Por enquanto a gente não vai estar falando sobre isso, até porque quando você começa a tratar de jogadores que você entende que devem sair do elenco, de alguma maneira você está desvalorizando o atleta, não é? Então, nós temos que saber trabalhar com essa situação, então a gente não divulga
quando chegar no dia 3 de janeiro, todo mundo vai saber aí. Poderia nem adiantar um destino de algum deles, por exemplo? Não, não. Faz parte do segredo, faz parte do negócio. O que existe é o seguinte, né? Quando o elenco se apresentar no dia 3, nós não estamos com o nosso, não podemos não estar com o nosso elenco totalmente fechado, né? E também no decorrer do ano podem aparecer situações tanto de venda quanto de compra que possam ser interessantes. Então não existe assim uma regra de que, olha, quem vai jogar no Atlético em 2009 são aqueles jogadores que vão se apresentar no dia 3 de janeiro. Né? E nem quer dizer que vão permanecer no Atlético durante todo o ano. Isso depende de vários fatores, de propostas que possam ser interessantes, tanto de venda quanto de compra. O balanço desse ano? Eu entendo que foi um balanço positivo, porque nós recebemos o clube numa situação financeira delicada. Hoje os salários estão em dia, nós estamos hoje de volta na Copa Libertadores da América, estamos de volta nas oitavas da Copa do Brasil, que dá para a gente a possibilidade de fazer um planejamento muito mais interessante, com perspectivas de receitas melhores. Fizemos a 5ª melhor campanha do Atlético em pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o que não quer dizer que nós estejamos satisfeitos, mas também demonstra que não foi tão ruim assim. Então, eu entendo que o balanço do ano foi positivo, o nosso elenco se valorizou, nós hoje temos um elenco quase que em termos de preço, o dobro daquilo que nós tínhamos em dezembro do ano passado, e tudo isso faz parte de uma análise positiva desse ano. Algum arrependimento? Arrependimento? Não, olha, eu vou te falar que arrependimento eu não tenho, né? Eu apenas peço desculpas por alguns erros que a gente tenha cometido. Todos eles foram cometidos tentando fazer o melhor pelo clube. E eu acho que o arrependimento acontece quando você faz uma coisa intencional e sabendo que vai cometer um erro e ainda assim comete, né? Isso não aconteceu aqui. Tudo o que nós fizemos foi feito com a intenção de fazer o melhor pelo Atlético. É assim que a gente tem trabalhado aqui. Eu me dedico diuturnamente pelo clube. Tenho uma diretoria enxuta, mas que também é muito dedicada, formada de pessoas honestas, corretas, trabalhadoras, que merecem sim ser abraçados por essa massa. E eu conto com o carinho dela. E quando eu saio pelas ruas, eu sinto que eu tenho esse respaldo. Eu sinto que eles confiam no nosso trabalho e eu peço a eles que continuem confiando, porque dias melhores virão para o Atlético, com certeza. Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, todo mundo já declarou que o foco para o ano que vem é Libertadores. Do Galo também? Olha, é óbvio que nós temos esse foco que é a Libertadores, né? Esse é um grande foco que o Atlético tem. Agora, se você me perguntar qual é o meu sonho, eu vou mentir. O meu grande sonho é voltar a ser campeão brasileiro. Pois na verdade só tem 71, né? No caso, e querem resgatar isso agora, ano que vem. Seria uma realização muito grande. Né? Eu era pequeno, já era nascido, né? E me lembro, pouco, mas comemorei com meu pai, com meus tios, e aquele título ficou guardado no nosso coração. O Atlético, durante várias oportunidades, teve chance de ser campeão brasileiro. Situações muitas vezes aconteceram que o Atlético bateu na trave e não conseguiu. Né? Me lembro de estar em 1977, talvez uma das grandes frustrações da minha vida. Eu tinha uma almofadinha e eu anotava todos os resultados com meu pai. Fui em todos os jogos e perder aquele título para o São Paulo nos pênaltis foi dolorido. Muito, muito. Eu me emociono até hoje porque aquilo é uma coisa que eu tenho guardado na minha garganta, que é um nó. Eu acredito que, quem sabe, eu ainda vou estar vivo aqui e, quem sabe, à frente do clube como presidente para ver o Atlético campeão brasileiro e resgatar, até para o meu próprio pai, aquele momento de frustração, e foi muito duro. E você não acha que, por exemplo, pelo fato desses times já declararam aí, né, estarem focados na Libertadores do ano que vem, isso de certa forma você acha que vai ser bom, já que eles vão deixar tanto foco assim no brasileiro, por exemplo?
Isso é muito difícil, né? Falar, o foco é aqui, o foco é ali, é uma coisa. E o que acontece muitas vezes é outra. Então, o time fala, eu vou focar na Libertadores. Palmeiras, mas de repente, por exemplo, esse ano focou e campeão. queria ganhar tudo. E Sim. de repente, se ele não ganha aquele jogo do Vasco e o Flamengo ganhou do Cruzeiro aqui, e chega lá na final, acontece um desastre, ele não ganhava nada, tendo feito um super investimento também. Então, assim, isso é difícil de fazer previsão, né? Faz parte da cultura do futebol. Nós vamos focar aqui, nós vamos focar ali. Mas isso aí, muitas vezes, é uma coisa que é imponderável, que você não tem como efetivamente afirmar, eu vou focar aqui, eu vou focar ali. Copa Libertadores de América, o Atlético vai jogar todos os jogos com o time principal, querendo ganhar e ir sempre à frente. Campeonato Brasileiro, o Atlético vai jogar todos os jogos com o time principal e querer ir à frente. Obviamente que se nós tivermos nas duas competições, né, e Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores, e aí você vai ter que fazer uma análise. Até nós pela vimos que condição todos física do os jogador, times esse né? ano, todos os times, Palmeiras, Grêmio, enfim, todos pouparam num determinado momento e a maioria escolheu o Campeonato Brasileiro, ao invés de escolher a Libertadores, e aí, né, acabaram comprometendo um deles. Essa é uma escolha difícil que só no momento próximo daquilo acontecer é que se toma. E é uma decisão tomada pela comissão técnica, envolvendo médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, preparadores físicos. Não é uma decisão do presidente. Você tem profissionais capacitados para poder tomar essa decisão e dizer, olha, aqui se nós jogarmos os 3 campeonatos ao mesmo tempo, nós vamos acabar estourando os nossos jogadores e aí nós vamos ter um prejuízo muito grande. Então, em determinado momento, a gente pode ter que focar esse ou aquele campeonato, mas nós vamos ter que ver onde é que nós vamos estar. E aí é que eu digo para você que nós não temos uma bola de cristal para saber se nós vamos estar nos 3 e vamos priorizar esse ou aquele. Muito cedo para falar isso, né? Eu acredito que sim. Né? É um sonho que eu tenho ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio que nós não vamos jamais deixar de estar com força máxima nos jogos da Copa Libertadores da América ou mesmo da Copa do Brasil, até porque agora também a Copa do Brasil tem um retorno financeiro muito interessante. Então isso é uma questão de momento, não dá para fazer uma previsão. Essa história de que vamos priorizar isso ou aquilo é meio complicado de falar agora.